Eu passo a direção dos trabalhos à vereadora Paula Iori. É só porque eu estou gripado. Meus cumprimentos à mesa diretora. Nesse momento, a presidência da vereadora Paula Iori. Eu agradeço o espaço ao vereador Flávio Cassina e também à vereadora Denise Pessoa, que me cedem nesse momento para que eu possa falar um pouquinho. Antes de entrar no meu assunto aqui, que é a questão do agronegócio, gostaria de cumprimentar aqui a Idalice, a Lisiane, representando o nosso Sind Lojas, e que representam diversas entidades nessa campanha, Pirataria é o barato que sai caro. E eu pude, representando essa casa, estar em alguns eventos e ver o esforço que vocês fizeram e um trabalho sério com pessoas competentes. Então fica aqui esse registro, fica aqui os nossos parabéns aqui da Câmara de Vereadores por esse trabalho coletivo que foi feito dentre todas as entidades de Caxias do Sul, inclusive com o município, com a Câmara e num amplo diálogo. Mas hoje o assunto que eu gostaria de trazer a essa tribuna é a questão do agronegócio. Eu estive alguns dias atrás representando a Câmara de Vereadores na SIC, quando pude ter o privilégio de estar ali na palestra do presidente da John Deere Brasil, Paulo Hermann. E como é bom a gente ouvir pessoas que de fato conhecem o assunto, pessoas que têm um domínio total de um assunto como é o agronegócio e principalmente da questão econômica também e de novas tecnologias que estão sendo utilizadas no campo e na cidade. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os números que ele apresentou nessa reunião almoço da SIC. Ele falou muito da questão econômica e também a questão do agronegócio. E eu começo então por uma previsão aqui de um estudo que existe, apresentado por ele, que possivelmente acontecerá até o ano de 2050, que se trabalha nessa perspectiva. E nesses números que ele traz, as 10 principais economias do mundo em 2050. Então, passando, primeiro lugar, estaria passando a China, passando os Estados Unidos e passando de forma lotada. Hoje, temos números de 2017, Estados Unidos com 19 trilhões no seu PIB. Em 2050 estaria com 34 e a China passando de 12 para 50, se tornando a grande economia mundial. Terceiro lugar, a Índia, que está hoje em sexto colocado, chegando a 28 trilhões. Quarto lugar, a Indonésia, que passa de 16º colocado para quarto. Em quinto, o Japão, que sai de terceiro e vai para quinto, com 6,8 trilhões de dólares. E o Brasil, então, a perspectiva nesse estudo é que seja a sexta maior economia, com 6,5 trilhões, passando a Alemanha e passando o Reino Unido. Então ele traz alguns números interessantes e que fazem relação com o agronegócio. Aumentando o poder, aumentando essas grandes economias, o Brasil tem uma oportunidade com a questão do agronegócio, que serão muito mais pessoas para se alimentar e muito mais dinheiro para que essas pessoas possam estar comprando alimentos brasileiros. Eu trago aqui também alguns produtos aqui, que ele trouxe no dia também, o Paulo, que o Brasil é o maior produtor e o maior exportador de laranja, segundo maior produtor de frangos e o primeiro na exportação, segundo maior produtor de soja e o primeiro também em exportação, e o terceiro maior produtor de milho e o segundo maior exportador na ordem mundial. Também ele traz alguns números aqui, que se fala muito da questão do meio ambiente, com a questão do agronegócio, a questão da produção, e traz alguns números aqui que também nos fazem refletir aqui. 66% do território brasileiro hoje está preservado. Então ele traz alguns números aqui, que 21% do território dentro das propriedades dos produtores está
totalmente preservada. Temos 13% de unidades de conservação, principalmente na questão de parques, 14% em terras indígenas. Então vejam bem que um número expressivo, 19% em terras devolutas e não cadastradas. E aí partimos para a produção. 21% do território nacional para a criação do gado. Isso em pastagens nativas ou pastagens plantadas, no caso, né? E vejam o número da plantação que tem do território brasileiro, que isso é um dado dos que mais me surpreendeu. 9% apenas do território brasileiro hoje é plantado. Então nós temos aí 66% de preservação. Se for comparar esse número com os Estados Unidos, a preservação deles, que aqui é 66%, lá é apenas de 20%. Então o Brasil nessa questão vai bem e vai muito bem. Ele traz também, o Paulo Hermann aqui, uma reflexão que o Brasil pode crescer na sua produção por muitos anos sem explorar sequer mais 1 hectare na questão do território brasileiro. Que dentro desses 21% da criação do gado e dentro desses 9% do plantio de lavouras, enfim, todas as produções, pode-se ter um melhoramento na questão da tecnologia, nas questões de inovações, e pode-se ter uma maior produtividade mantendo essa área por muitos anos e o Brasil continuando sendo um dos maiores produtores e exportadores. Muito disso não se concretiza hoje em dia, porque existe a oferta e a procura, e não adianta se produzir muito mais do que se tem de consumo, que acaba-se pelo preço abaixar até que não vale a pena a produção. Ele também cita aqui, na questão da tecnologia e na inovação, 3 grandes revoluções. Uma na década de 70, onde se fazia o plantio direto na palha. A década de 90, primeira e segunda safra, que é a plantação da soja e depois do milho. E ele faz uma aqui do século XXI, numa grande interação, onde ele colocou no telão algumas fotos, que vinha uma máquina colhendo a soja, outra plantando o milho, e dentro da semente do milho, já as sementes de braquiária que serviria para engordar o gado depois. Então, 3 na mesma propriedade, na mesma área de terra. Isso o Brasil tem pela questão climática, uma forma muito melhor do que outros países que não têm a possibilidade de fazer isso, porque se precisa desse nosso clima maravilhoso com sol em todas as estações do ano. Mas o que me chama a atenção, vereador Bandeira, que falou de toda essa pujança e todo o agronegócio, ele fez também uma relação quanto à questão da grande propriedade, da pequena propriedade, que nós devemos ter menos ideologia nessa questão e pensar mais tecnicamente em cada um deles, que é a realidade aqui da nossa região, que são propriedades menores, terras menores acentuadas, mas vem melhorando na questão tecnológica, na questão de inovação que tem para todos os tipos de produção. Mas o problema que ele traz como maior problema, vereador Bandeira, vamos ver se o senhor adivinha, conectividade. Hoje eles têm máquinas da última geração que são controladas através de escritórios, inclusive mostrou um videozinho lá, e não tem sinal de internet, sinal para que se possa usar esse maquinário. Então a própria John Deere está buscando projetos no Centro-Oeste para usar a sua própria... Permite uma parte. Seu próprio recurso para colocar torres de sinal para ter uma conectividade dentro das propriedades. Então pode-se ver que mudam-se os lugares no Brasil, mas os problemas são os mesmos, bem como a questão do escoamento de produção e da porteira para fora da propriedade. Essa é a parte, vereador Adilon. Bem rápido, vereador Ricardo, cumprimentos pelo tema. E Vossa Excelência abordou o nervo da coisa. Nós estamos com a antena da Ispamar pronta desde maio do ano passado. Isso resolveria o problema da internet em toda a região sul. E hoje eu vejo o PROCON falando em investigar as operadoras pelo sinal de internet, mas que comece por dentro de casa, porque o PROCON é subordinado à prefeitura. Não vá
procurar lá fora aquilo que a solução está ali. Então, hoje, tem colheitadeiras operadas por satélite, sem operador, tecnologia avançou um monte. Quem está atrapalhando? O poder público, como na maioria das ocasiões. Então, Vossa Excelência traz um tema interessante, como também o país tem que deixar ideologismos de lado e se debruçar na pesquisa, na ciência, aproveitar as cabeças pensantes e parar com aquele ranço dos transgênicos, não sei o quê. Se tivéssemos plantando soja como meus avós começaram, plantando com máquina à mão e colhendo com foicinha, hoje 1 litro de óleo de soja deveria custar seguramente R$100. Então, muita coisa tem que ser superado, mas primeiro fazer esta reflexão. E a antena da Spamar vai estar de aniversário o mês que vem, maio, pronta, retorno de 1,50 milhão por mês de ICM e resolveria a internet em toda a região sul. Obrigado pela parte. Muito obrigado, vereador Adiló. Só para concluir, senhora presidente, e de fato, vereador Adiló, o senhor fala, já é difícil conseguir investimentos e pessoas que queiram investir aqui. Quando se tem isso, a burocracia acaba travando. Então temos que fazer uma profunda reflexão nas administrações, no poder público, para que se possa melhorar da propriedade para fora, porque para dentro o produtor e as grandes empresas estão fazendo de tudo para melhorar isso. Muito obrigado, senhora presidente, era isso.